galera, hoje eu vim aqui para mostrar um pouco mais sobre os elementos arquitetônicos dos dentes, sabe? Sobre qual que é o formato deles, onde eles se encontram, para que a gente vai facilitar, a gente dar mais naturalidade para o dente quando a gente for passar a esculpir o nosso dentinho, quando a gente for fazer a escultura deles. Tem alguns elementos que a gente precisa saber como que eles, onde se localiza, como que eles se chamam, para facilitar a comunicação da gente quando a gente for ajudar a escultura, quando a gente for fazer a escultura, a gente dá mais naturalidade, mais uma característica de verdade no nosso dente, sabe? Só que para isso eu vou precisar de ajuda de alguns dentinhos que eu trouxe aqui, sabe? Eu vou começar falando, olha só, esse aqui, ó, ele é um primeiro molar inferior, certo? Eu vou começar falando sobre as cúspides. As cúspides são essas saliências piramidais na face oclusal que acontece em dentes posteriores. Olha só, nesse caso aqui, esse dente tem cinco cúspides, certo? Então, olha só como que ela é. Olha o formato dela. Ela tem um formato piramidal e é encontrado em dentes, somente dentes posteriores, certo? Essa cúspide aqui, ela se divide entre si por uma linha. Olha só, tá vendo essa linha aqui? Essa linha, essa depressão aqui, que vai separar uma cúspide da outra, é chamada de sulco principal. Então, olha só, essa cúspide aqui está separada dessa por esse sulco principal que está cortando essa cúspide aqui, certo? Esse sulco aqui, essa depressão, ela é visível. A gente olha no dente, olha, a gente já começa a perceber que essa parte mais aprofundada aqui, olha, é o nosso sulco principal. Tem uma linha imaginária, olha só, ela se localiza assim, ó. Olha como que ela é, que vai passando no ápice de todas as nossas cúspides. Olha só, uma linha imaginária que vem passando, ela vai dividir a nossa cúspide em duas, nessa parte aqui e nessas partes aqui. Essa parte de dentro aqui é chamada de vertente triturante. Já essa parte de fora aqui é chamada de vertentes livres. Então, olha, as vertentes livres são a nossa vestibular e lingual, e a vertente triturante é a nossa face oclusal, certo? Essa nossa aresta longitudinal, que é essa linha aqui, ó, a nossa aresta longitudinal, eu imagino que é um caminho bem longe, sabe? Um caminho longo. Então, por isso que eu chamo ela de aresta longitudinal. Essa aresta longitudinal, que divide a nossa cúspide em si, ela também é dividida. Ela é dividida por uma outra aresta, olha só, que é chamada de aresta transversal. Olha como que ela faz. Ela atravessa esse nosso caminho. Isso acontece em todas as cúspides, olha. Nessa cúspide aqui, nessa aqui também. Então acaba acontecendo, essa aresta transversal acaba dividindo todas as nossas cúspides. Olha, ela divide todas as nossas cúspides. Então uma única cúspide é dividida em quatro. Quer ver? Deixa eu delimitar essa cúspide aqui direitinho. Olha, esse aqui é um suco. Olha o suco principal dela aqui, certo? Olha, então essa aqui, ó, é a nossa cúspide, certo? Ela está sendo dividida em quatro faces diferentes, olha. Duas vertentes livres e duas vertentes triturantes, certo? Então, uma única cúspide tem quatro vertentes, duas livres e duas triturantes, certo? Aqui, olha, vindo do nosso sulco principal para a nossa vertente triturante, tem também essa depressão aqui, só que ela é pouco menos evidente do que essa daqui, sabe? Ela é uma depressão pouco evidente e ela é encontrada nessas vertentes triturantes aqui. Olha só, esse sulco aqui, olha, esse aqui é o sulco principal e esse sulco aqui é chamado de sulco secundário, certo? Então, olha só, a gente tem um sulco principal que vai dividir as cúspides e eu tenho o sulco secundário que é um em cada vertente triturante, certo? Olha, na vertente livre não tem na vertente triturante esses sulcos secundários, certo? A nossa cúspide, olha, quando eu coloquei eu fui marcar a nossa aresta longitudinal e a nossa aresta transversal, eu acabei fazendo um ponto aqui, que é o ponto, é a extremidade da nossa cúspide, que é chamado de ápice. A gente tem que chamar de ápice da cúspide isso,
Porque se eu falar só ápice, eu posso estar me referindo ao ápice da cúspide ou então o ápice radicular, entende? Então, nosso dente tem dois ápices, o ápice radicular e o ápice da cúspide. Então, olha só, esse ápice da cúspide aqui, ó, é essa parte mais, é a extremidade, é a parte mais elevada que tem da nossa cúspide, certo? Então, o nosso dente posterior, nesse caso aqui, que ele tem 5 cúspides, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vertentes triturantes. Isso também vai acontecer com as vertentes livres. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vertentes livres. Então, o nosso dente que tem 5 cúspides, ele vai ter o dobro de vertentes livres e o dobro de vertentes triturantes. Então, a cada uma única cúspide, a gente vai ter 4 vertentes, 2 livres e 2 triturantes, certo? Então, o nosso dente posterior, o que eu tenho para falar dele é basicamente isso. Agora eu vou pegar um dentinho aqui, que é um anterior, que eu gosto bastante dele, que esse aqui é um incisivo central superior direito, sabe? Olha só, ele também tem várias estruturas aqui, sabe? E aí eu vou mostrando como que a gente vai chamar elas, como que é esse formato delas. Olha só, nessa parte aqui, olha, essa elevação linear que ocorre nessas bordas mesial e distal, só que na face lingual do nosso dente, olha, essa é a face lingual, essa é a borda mesial, essa é a borda distal. Aqui, ó, tem uma elevação que é chamada de crista. Olha, vou olhar se dá para ver melhor. Olha só, é chamada de crista, que é como ela está na margem do nosso dente, ela margeia o nosso dente, eu vou chamar ela de crista marginal. Quer ver? Eu vou marcar ela aqui, ó, com a canetinha, para a gente conseguir visualizar ela melhor. Essa aqui é a crista marginal mesial e essa aqui é a crista marginal distal. Olha só que maneiro. Então, esse meu dente tem 2 cristas. Eu tenho um dente que tem 3 cristas, que é o canino. E aí já eu mostro elas para vocês. Então, olha só, esse dente aqui tem 2 cristas. Uma marginal mesial e outra crista marginal distal. Certo? Aqui um pouco para baixo, olha, entre essas 2 cristas marginais, eu tenho uma elevação também. Olha só, se eu mostrar assim, ó, vocês vão conseguir perceber melhor. Na face lingual dele, eu tenho essa saliência aqui, essa elevação arredondada. Está no terço cervical, olha só, onde termina a coroa aqui e começa a nossa raiz. Então está no nosso terço cervical. E isso aqui é chamado de cíngulo. Ó, quer ver? Eu vou colocar um Czinho aqui, ó, para a gente lembrar que esse aqui é o nosso cíngulo. Essa aqui vai ser a nossa crista marginal e aqui também uma outra crista marginal. Então olha só, como que nessa face lingual a gente já descobriu 3 elementos, que são as cristas marginais e o cíngulo. Entre essas 2 cristas marginais e o cíngulo, olha, tem uma concavidade. Olha, deixa eu mostrar assim para vocês perceberem, olha, tem uma concavidade, é uma fossa. Ela, como está presente na parte lingual do nosso dente, olha, essa aqui é a lingual, eu vou chamar ela de fossa lingual, certo? Então, olha só, só nessa parte aqui do nosso dente a gente conseguiu achar 4 estruturas diferentes, que são as 2 cristas marginais, o cíngulo e a fossa lingual. Se eu olhar o meu dente agora por vestibular, eu vou ter aqui na frente uma elevação arredondada. Olha só, que é essa elevação arredondada aqui, ó. Se eu olhar ele assim, ó, você vai conseguir perceber melhor. Essa elevação arredondada aqui, ó, eu vou chamar ela de bossa. Então, olha, uma elevação arredondada no terço cervical, na vestibular, na face vestibular, é bossa. Agora, a mesma elevação arredondada no terço cervical, porém, na face lingual, eu vou chamar ela de cíngulo, certo? Então, a definição é quase a mesma, mas muda a face que a gente encontra esses elementos, certo? Então, essa aqui é a nossa bossa. Aqui, olha, eu tenho 2 entradinhas aqui, olha, que são 2 concavidadezinhas. Se olhar assim, a gente consegue perceber melhor. Tem uma elevação aqui, uma concavidade, uma elevação, uma concavidade, outra elevação. Essas 3 elevações aqui, ó, são chamadas de lóbulos de desenvolvimento.
E essas duas concavidades aqui é chamado de sulco também. Só que esse aqui é o sulco de desenvolvimento, certo? Então nós temos 2 sulcos de desenvolvimento no central e 3 lóbulos de desenvolvimento, certo? Aqui, olha, na bossa, deixa eu fazer assim, olha só, tá vendo que tem umas ranhuras aqui? Ela é chamada de periquimáceas. Então olha só, essas ranhuras aqui é chamadas de periquimáceas. Porque é importante a gente saber que existem essas estruturas aqui, porque vamos supor que a gente vai fazer uma restauração nesse dente. O paciente quebrou o nosso dente aqui, ó. Então, para a gente fazer essa restauração, a gente tem que saber que existem essas diferenças, essas elevações, até esse cisquinho aqui, que são essas periquimáceas. Porque quando a gente for acrescentar resina aqui para a gente fazer a nossa restauração, a gente vai ter que copiar o nosso dente. Porque depois, se a gente deixa aqui lisinho e aqui o nosso dente é cheio de rugosidades, o dente de verdade, lá, o dente do nosso paciente é cheio de rugosidades, e aqui a gente deixa liso, não vai dar um aspecto natural. Então, é muito bom a gente saber sobre essas estruturas aqui, sabe? Sobre esses elementos arquitetônicos que eu tenho para falar. Esqueci de uma coisa, quer ver? Lembra que eu falei que tinha o sulco principal, o sulco secundário, ainda tinha os sulcos de desenvolvimento? Nos meus dentes anterior e inferior, dá pra gente perceber bem que, olha só, como que tem um sulco aqui também. Esse sulco aqui, olha, é o sulco da raiz. Ele também é chamado de sulco, só que ele está presente na nossa raiz, certo? Então, também é um elemento diferencial. A gente vai conseguir perceber, diferenciar um dente do outro por causa desse achatamento, por causa desses sulcos que tem aqui. E aí eu vou fazer um vídeo separado, para esse não ficar tão longo assim, falando mais sobre esses sulcos, falando mais sobre um dente que diferencia do outro, sabe? Sobre como que a gente vai fazer para descobrir que dente que é aquele. Então, a gente percebendo sobre esses elementos arquitetônicos vai facilitar para a gente vai fazer ter base para a gente fazer um diferenciar um dente do outro, certo? Então, sobre os elementos arquitetônicos, o que eu tenho para falar, eu acho que é só isso, sabe? Então, eu vou agradecendo a vocês aí, quem teve a paciência de ficar assistindo aqui até agora. Eu sei que é muita informação que a gente tem que saber, sabe? A gente tem que... É muita informação que chega de uma vez só, mas se a gente for observando devagarzinho, se a gente começar a entender direitinho, vai começar a facilitar pra gente, sabe? Então eu queria agradecer quem está assistindo, se gostou, se ajudou de alguma forma, se você conseguiu aprender alguma coisa, deixa o like no vídeo aí para ajudar a divulgação, pode compartilhar com os amigos também, quem faz odontologia, quem é da prótese dentária também, para ajudar sobre como que a gente vai conseguir entender melhor sobre esses elementos arquitetônicos, sabe? Esqueci de uma coisa. Quando eu falei lá das nossas cristas marginais, eu esqueci de falar do nosso canino. Olha só, o nosso canino, olha, tem uma crista marginal de um lado, uma crista marginal do outro lado, e aqui no meio, olha, o meu tá quebrado, olha. Mas só que aqui no meio tem uma crista central, certo? Então o canino, só para lembrar rapidinho aqui, o canino é o único dente que tem uma crista central. Certo? Então tem crista marginal mesial, crista marginal distal e uma crista central. Então, voltando lá, se conseguiu ajudar de alguma forma vocês, se conseguiu facilitar esse entendimento, eu queria que vocês deixassem um comentário aí também, se faltou alguma coisa, então se quiser que eu repita alguma coisa, se eu faça algum vídeo de réplica, um vídeo ensinando melhor, sei lá, falando mais detalhadamente isso, vocês deixem no comentário aí que eu vou tentar ajudar vocês de todas as formas, viu? Obrigado, galera. Valeu!